tá hoje, não tá? Nossa, demais da conta. Nossa, hoje o dia tá... Hoje o calor tá demais. Então, boa noite. Hoje, dia 6/9, véspera do feriado. E nós vamos falar sobre ISTs. Hoje a gente vai estar falando sobre infecções sexualmente transmissíveis. Ah, professora, mas não era DST? Sim. Até pouco tempo a gente falava sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis. Mas os estudos comprovaram que nem todas eram doenças. Os estudos comprovaram que eram doenças, algumas, e outras eram infecções. Então, o nome DST não é mais usual. Agora se usa IST, e ao ser usado esse nome IST, ele passa a levar essas doenças como infecções e que levam a doenças. Então, o que seria uma IST? Seria uma infecção onde uma das vias de transmissão é o sexo. Aí você fala para mim assim, uai, professora, mas como assim? Significa que pelo menos de uma forma de pegar ela é referente à relação sexual. Entenderam isso? O Everton, Maria. Sim, tô aqui. Adriano. Então, olha só, uma das vias de transmissão é o sexo, uma. Quer dizer que ela é uma doença sexualmente transmissível? Não. Quer dizer que uma das vias de transmissão é o sexo. Quer dizer que ela pode pegar, por exemplo, a herpes, pode pegar num talher, como pode pegar uma das vias de transmissão na doença ser a partir do sexo. Então, isso é algo que a gente tem que ver, é algo que a gente tem que falar, mesmo que o curso de vocês é aplicado a campo, aplicado fora, mas eu preciso de falar sobre isso porque sinceridade é o que a gente vive no dia a dia. Então, vamos lá. Hoje, durante a aula, vocês vão fazer uma tarefinha para mim durante a aula. Que tarefa é essa? Vocês vão anotar, quando eu falar o nome da doença, eu vou falar para você, por exemplo, sífilis. Aí eu vou te falar qual é o agente transmissor da sífilis. Aí eu vou falar para você, bactéria. Qual que é o nome deste agente transmissor da sífilis? Ah, é treponema pálido. Eu vou falar essas 3 características para vocês. Vou falar o nome da doença, qual é o agente transmissor, se é bactéria, se é fungo, se é vírus, se é protozoário e tal. E vou falar para você o nome científico da doença, que é da bactéria, ou o nome científico do vírus. Então, isso vocês vão anotar. Todo mundo entendeu? Na hora que eu falar sífilis, vou pedir assim, anota. Aí eu vou falar bactéria, é o agente. Certo? Certo. Então, para cada doença que eu entrar, vocês têm que anotar. Por quê? Eu não vou passar a tarefa para vocês hoje. Vocês vão fazer isso aí. Mas na aula que vem, você vai precisar do que você está anotando hoje, certo? Para que vocês consigam fazer na aula que vem a atividade. Deixa eu ver. Então, a gente inicia agora. Então, primeira coisa que eu já falei, ISTs foi o primeiro nome mudado aí, ó. Até aqui está DST. DSTs, porque em tudo que vocês forem olhar hoje, né? Se vocês forem... Ai, eu queria tanto matar esse muriçoca. Se vocês forem verificar, né? Qualquer livro, qualquer coisa, vocês vão ver que não está mais hoje DST, mas ainda tem muito livro assim. Então, vocês vão precisar
de saber dos dois, DST e IST. DST, doença. IST, infecção. As duas são a mesma coisa praticamente. Só que doença, normalmente eu falo para algo que chega a afetar mais do que a infecção em si, ok? Então, antigamente, essas doenças, elas eram chamadas de doenças venéreas. Venéreas porque a palavra vinha de Vênus, vinha de passagem via sexual. Então, são normalmente essas infecções que transmitem essencialmente via do contato do sexo, mas não é exclusiva do sexo. Vocês vão lembrar da herpes que pode passar num copo, vocês vão lembrar da candidíase, que pode passar numa toalha, vocês vão lembrar da AIDS, que pode passar com transfusão de sangue. Então, assim, não é definitivamente via sexual, mas uma das vias de transmissão é o sexo. Se eu perguntar na prova, vocês vão ter que me responder assim. Vários tipos desses agentes infecciosos. Vamos lembrar uma coisa muito importante para vocês não errar mais. Presta atenção. Agente junto, eu só falo para bactéria, vírus, fungos e etc. E para profissionais, por exemplo, do trânsito, agente de trânsito, agente de polícia, né? E agente, eu e vocês, é separado, para vocês não escrever errado na prova. Aulinha de português aí para vocês. Então, quando eu falar agente transmissor, é agente junto. Quando eu falar agente separado, é nós. Então, quando eu perguntar para vocês, para a Mislane e o Hudson que entraram depois, quando eu falar para vocês, a sífilis é uma doença que o agente transmissor é a bactéria, é esse agente aqui, junto. Porque nós estamos falando de um organismo que transmite a doença. Certinho? Oi, a Mislane e o Hudson entrou depois, eu não cumprimentei. Então, a gente vai ver aí várias manifestações que vão aparecer na doença. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Alguém abre o áudio e me conta? Tá? Tá, beleza. Beleza? Então, anota aí. Primeira doença, sífilis. Lembra que todo mundo tem que anotar, porque depende do exercício para a próxima aula. Você vai colocar para mim aí, sífilis. Loguinho eu falo a gente. Então, olha só. Sífilis, ela é chamada de cancro duro. Cancro duro porque cancro é a ferida. Duro porque seria as bordas dessa ferida que seriam duras. Então, essa doença aqui, normalmente, ela dá uma ferida onde as laterais são bem duras e a pessoa normalmente não sente dor. Por ela não sentir dor, ela normalmente acha que é um zíper da roupa que pegou, ela acha que é uma outra coisa. Normalmente ela não acha que é sífilis, porque aparece uma ferida. Anota para mim o agente transmissor. O agente dela é uma bactéria chamada Treponema pallidum. Uma bactéria chamada Treponema pallidum. Anota aí. Vou escrever no chat o nome da bactéria. Todo mundo anotou? Aí,
eu falei para vocês qual é o agente transmissor. O agente transmissor, né, é o Treponema pallidum, que é uma bactéria. Se ele é uma bactéria, ele vai ser aí um organismo que ele vai ter como medicação para combater, que vai ser o antibiótico, né? Então, Treponema pallidum, ele é muito interessante assim. Treponema é o nome das feridas que causam, né, a partir da sífilis, ó. Deixa eu mostrar. Essas feridas aqui, ó, são chamadas de treponemas. Primeiro é chamada de cancro duro porque não dói, né? Então, ela normalmente, ela é lenta, ela mostra aquela ferida num período crônico. Mas algumas pessoas, ela passa a se manifestar na parte aguda da doença. E aí, o que acontece? Tem períodos de latência aí, com manifestações que vão aparecer daqui 40, 50 anos. Pode comprometer seríssimos órgãos. Pode comprometer pele, olho, ossos, coração, sistema nervoso. Ele pode comprometer muito o corpo. Então, assim, a sífilis, ela é uma doença que ela pode ser transmitida tanto via vaginal, anal, oral, transfusão de sangue, mas eu quero que vocês anotem uma coisa para mim aí que é muito importante. A sífilis é a única das doenças que nós vamos estudar, que são ISTs ou DSTs, que se passa da mãe para o filho via placenta. Anota para mim. A sífilis é a única doença destas estudadas onde a mãe passa para o filho via placenta. Então, em torno do 4º mês de gestação, a mãe passa para o filho aí na placenta. Então, o que acontece? É um problema, né, que a gente vai verificar. Por que isso? As outras doenças, a mãe passa para o filho na hora do parto. Só na hora do parto. Já a sífilis não, é passada para o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Vocês anotaram? Então, ele é aí o 4º mês de gestação. A partir dele, a sífilis é passada da mãe para o filho, chamada, né, de infecção ou a parte da doença congênita, que é passado, então, de mãe para filho. Anotaram isso? Todo mundo? Sim. Sim? Então, ela é um diferencial, tá? Por que é tão perigoso? Por que se fala tanto de sífilis? Porque é uma doença que eu vou falar um pouquinho mais para vocês com alguns exemplos. Vocês gostam de Zé Ramalho? Do cantor Zé Ramalho? Eu gosto, professora. Eu gosto muito. Bom, Tem uma música dele, que é Garoto de Aluguel. Deixa eu ver se vai aparecer. Meu computador continua lento, gente, daquele jeito. Zé Ramalho, ele tem uma música que chama Garoto de Aluguel. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês uma coisa. Então, a gente já viu que a sífilis, ela é uma doença que ela é ocasionada a partir de uma bactéria. Nós vimos também que a sífilis é uma doença que, a partir do momento da infecção dela, né, ela é a partir da bactéria chamada de Treponema pallidum. Gente, mas minha internet está muito péssima, vocês estão vendo? Eu vou mostrar para vocês o que ele fala num trecho da música que vocês nunca escutaram.
Vocês anotaram o nome aí da bactéria, não anotaram? O nome da bactéria é Treponema pallidum. Por que Treponema pallidum? Porque simplesmente quando a pessoa tem sífilis, né? Ele dá essas feridas e as feridas são amareladas, elas são escuras. E o nome dessas feridas são treponemas e por elas serem amareladas, né? Eles a chamam de Treponema pallidum. Então, o Zé Ramalho, que é um cantor muito conhecido aí das gerações, ele tinha, quando ele era novo, né, a profissão de garoto de aluguel. Ele não tinha ele não tinha dinheiro, então ele se prostituía, ele vendia o corpo, né, para conseguir, ele tentava conseguir dinheiro a partir do que ele fazia os programas, né? E aí, em um determinado momento da carreira, ele percebe que ele tem uma doença. Qual é a doença que ele percebe? Sífilis. E aí, gente, mesmo ele percebendo da sífilis, ele faz uma letra de uma música muito louca, que você canta sem saber, que é a sífilis. Será que vai dar? Será que minha internet vai deixar a gente escutar? Essa internet sua tá chuchada. Ô, menino, sabe o que aconteceu? Hoje o cara da Vivo veio aqui, olhou no computador dele, deu certinho, não deu problema nenhum, e falou que é meu computador. Meu computador tem nem um mês de uso. Aí, na hora que ele estava aqui, a internet funcionou, o celular funcionou, o negócio estava com 200 mega na hora que ele estava aqui. Estava tudo lindo. O homem foi embora, agora olha aí. O negócio não roda. Tenso. Então, assim, depois vocês escutam a música, que eu quero que vocês vejam a letra dela. Em um determinado trecho desta música aqui, Garoto de Aluguel, o Zé Ramalho, ele canta assim, ó, meu treponema não é pálido nem viscoso. Vocês lembram dessa parte? Da música? Repete aí, professora. Na metade da música dele, deixa eu ver se eu acho a letra dela. Vou tentar achar. Lembra que o nome da bactéria é Treponema pallidum, né? Isso é ótimo para pergunta de concurso. Eles colocam um trecho da música e te perguntam sobre a doença. Então, aqui nas letras da música, eu vou abrir um site, aí ele fala, né? Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Aí ele começa, né? Minha profissão. Peraí, que é uma bênção. Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar, porque ele era um garoto de aluguel. Então, ele era um profissional do sexo hoje, né? E aí ele fala, né, da relação e tal, deixa a porta aberta quando for saindo, tudo. Aí, de repente, no metade da música dele, ele fala... tá abrindo. Ah, nesse aqui não aparece. Tem um pedaço da música dele que ele fala assim, meu treponema não é pálido nem viscoso. O que significa isso? Ele está falando, né, que ele teve sífilis. E o treponema, que são aquelas feridas que ele teve,
várias feridas devido à profissão, não era viscosa, porque a ferida da sífilis é seca, né? Como a gente acabou de ver no início da aula. Então, como é o treponema que ele canta, que ele fala na música, meu treponema não é pálido nem viscoso, ele tenta demonstrar na música em si que ele teve sífilis e ele sabia, ele usou o nome da bactéria aí, Treponema pallidum, né? Isso aí, ele era um profissional do sexo. E aí, assim, na música ele consegue colocar isso. O cara era louco demais, né, gente? Você pensa? O cara conseguir pôr na música o nome da bactéria e ainda falar que ela não tinha viscosidade e tal. O cara era inteligente. Né? Porque não morreu. Ele é inteligente demais. E aí, assim, depois um dia vocês escutam a música ao vivo. Porque tem algumas que cortam, né? Aí nessa música ele fala. No meio da música, não é na letra, ele comenta na música, meu treponema não é pálido nem viscoso, no momento que ele fala. E aí, à medida com que ele vai falando, ele mostra isso aí, que ele teve a sífilis. Então, lembra que sífilis é aquela doença onde causa treponemas amarelados, não dá dor, porque a ferida é o cancro duro, mas ela pode ter aí problemas seríssimos. Por que pode ter problema sério? Porque existe a sífilis, que a gente chama de sífilis tardia, que é quando você não cuidou dela quando você pegou, ou quando o tratamento não foi eficaz. Então, vou voltar aqui para o slide para a gente ver. Para os meninos que entraram depois, a gente está falando sobre ISTs. Hoje a gente já falou sobre o que ela é, e hoje a gente está falando aqui a primeira, que é a sífilis. Então, só para a gente relembrar, a sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. E aí, esse período dela aqui de incubação, normalmente pode ser de 1 a 3 semanas, né? Como que você descobre que você tem a sífilis? Fazendo o estudo na ferida. Ou o exame sorológico. Por exemplo, eu dou sangue. Aí eu vou lá, ele vem o exame de VDRL, que ele vem reagindo ou não contra a sífilis. O meu vem sempre negativo, né? O tratamento é medicamentoso, lembra que é uma bactéria, então ela vai ser tratada com antibióticos, né? Essa doença com estágio primário, normalmente ela dá uma feridinha, ó. Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, não sentir dor, porque o cancro é duro. Aparece em torno de 21 dias aí os sintomas dela. Tem gente que tem uma ferida só, tem gente que tem 10, tem mais. E esse cancro, ele dura em torno de 6 semanas. Então, por exemplo, você ficou com a pessoa hoje, daqui mais ou menos de 10 a 21 dias vai estar aparecendo aí. Tem gente que demora uns 3 meses, mas normalmente é com 20 dias. E dura 6 semanas. Professora, esse período aqui, ele pode curar sozinho? Pode. Mas ele pode passar para o estágio secundário. O estágio secundário, esses treponemas, lembra que treponema é o nome da bactéria, mas é a ferida também? Esses treponemas, eles vão aparecer aí de 4 a 8 semanas, aparecem mais feridas. E as manifestações dessa fase, normalmente, elas vão ser aí dermatológicas, vão ter muitas feridas na pele. Aí, essa aqui você vai usar medicamentos, às vezes entra aí com 7 dias de bezetacil, né? A penicilina, tem aí vários medicamentos fortíssimos. E tem a sífilis tardia. Essa aqui, gente, ela vai aparecer depois de 1 ano que a pessoa já teve sífilis, não tratou da forma correta, ou não tratou hora nenhuma, e aí a sífilis aparece, né?
de forma cutânea, óssea, cardiovascular, nervosa. Então, as reações sorológicas dela vão continuar positivas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Um exemplo prático disso. Olha que beleza. Os meninos colocaram aqui, ficou tão massa. Então, olha só, gente. O que acontece? A sífilis tardia, uma pessoa vai e, novo, tem a sífilis. Aí, passando um pouco tempo, essa pessoa não cuidou ou tomou o medicamento, era para 12 dias, e ela foi lá e tomou somente 5 dias. Um exemplo, né? Ela tomou 5 dias, ela não tomou tudo. Gente, se vocês verem o que a sífilis tardia pode causar, eu conheço um idoso que agora, ele está com 72 anos, e ele foi internado porque ele caiu de moto, dirigindo a motinha dele para os lugares. Ao chegar no hospital, fizeram, né, o exame dele, e ele estava tremendo. E aí, eles foram fazer o estudo, por que ele está desse jeito? E aí, eles foram descobrir que ele está com neurosífilis. O que é isso? É a sífilis tardia que já afetou o sistema neurológico dele. Ele está como se ele tivesse, gente, Alzheimer. Ele não lembra das coisas. Ele não consegue andar sozinho mais na rua. Treme muito, só porque tremer não é Alzheimer, é Parkinson. Ele não consegue mais conhecer as pessoas. Possivelmente, logo ele está na cadeira de roda, porque ele não está conseguindo andar direito. Tudo isso é sífilis, só que ele veio descobrir, ele teve sífilis com 16 anos. 16 anos ele teve sífilis, foi ao médico, o médico passou para ele bezetacil, era para ele ter tomado 7 dias de bezetacil, ele não lembra se tomou, porque ele era novinho, possivelmente não, e agora ele ficou na UTI, gente, ele tomou 21 dias de bezetacil, 21 dias no soro, né? O dele não foi as injeções. E agora ele não consegue mais, tá? Ele não consegue mais se andar, fazer mais nada. Por quê? Porque aquela sífilis que ele teve novinho não foi curada. Ficou a bactéria do treponema no organismo dele até hoje. Vocês estão compreendendo a sífilis tardia? Todo mundo? Sim. Sim. E aí, ela, então, vai ocasionar problemas no cérebro, no coração, nos ossos, no fígado, no pulmão, entre outros. E tem a outra forma da sífilis, lembra que eu falei que ela é a única que passa via placenta, quer dizer que é da mãe para o filho dentro da barriga. Então, normalmente, essa criança, nos primeiros dias de vida, pode ter formas gravíssimas, né, devido à sífilis ter prejudicado, e pode levar aí a criança ao óbito. Pode acontecer, então, dessa mãe passar a sífilis para o bebê. Hoje se faz os exames, e esses exames a mãe consegue um pré-natal, onde ela vai ter aí uma melhor forma de agir, né? Onde o médico a acompanha e vai fazer essa melhor forma. E aí, prevenção até então, essa da sífilis, a camisinha, assim como as outras doenças, normalmente a camisinha, ela é um método de barreira. Ela vai proteger mais a pessoa de não engravidar do que proteger a pessoa de algumas ISTs.
Por quê, professora? Por que que ela pode não proteger? Mas é melhor usar do que nada. E se a pessoa tiver com essas feridas assim, ó? A camisinha vai tampar só essa ferida aqui. A camisinha não vai tampar nada, porque olha aqui, onde que está a ferida na mulher? Lembra que essa ferida não sente dor, então a pessoa consegue ter uma relação no escuro aí, sem o outro ver. Então, essas feridas aqui, ó, elas são de contágio, você encosta aqui, ela vai aparecer ali. Então, numa relação aí, ela vai poder passar de uma pessoa para outra e a camisinha aqui, nesse caso, não vai adiantar. Só iria adiantar se fosse aqui, ó, que só deu uma. Mas, em outros casos, a camisinha não adiantaria tudo, mas é melhor com ela do que sem ela. Além de evitar a gravidez, evita outras doenças piores, como a AIDS. Partiu outra doença? Todo mundo entendeu sobre a sífilis? Não tem pergunta? Gente, conversa comigo. Tem pergunta não, professor. Por quê, gente? Essas doenças, elas são mais comuns que vocês imaginam perto de vocês, viu? Quem vê cara não vê a doença. Bora partir outra. Ó, cancro mole, anota. Segunda doença, cancro mole. Bactéria é o agente. Diferente da sífilis, o cancro mole, a ferida, ela não tem a bordinha dura. A borda é mole. Olha, ela tem muito pus, borda muito mole, tá? Fede, então ela é fétida. Ela é muito purulenta, ela tem muito pus. Vai comprometer a genitália externa, então grandes lábios da mulher, né? Ânus. A parte do pênis pode ser altamente comprometida. Por quê? Porque todas as feridas são chamadas de autoinoculáveis. Autoinoculável é porque ela não precisa de outra coisa para ela ter uma nova ferida. O que ela precisa? Ela mesma encosta no lugar e a ferida já aparece. Então, alguns pacientes, né, principalmente nos homens, é muito comum ver aí, né, a íngua, que a gente chama de íngua, mas na verdade é ingnocrural, que é aquele inchaço na virilha após aparecer a ferida. Muita gente confunde o cancro mole com cancro duro, que é o cancro mole, essa doença, e o duro é a sífilis. Lembra que o duro não tem odor, o duro não tem odor, não sente dor, normalmente não tem, a pessoa mal vê, dependendo, às vezes ela sara com um cancro só e tal. Agora, a mole, o cancro mole, a pessoa sente muita dor, fede, ela vai sentir aí as bordas moles, né? Então, ela vai ter problemas. Anota o nome da bactéria. Essa aqui, ó. A Haemophilus ducreyi. Anotem para mim. A Haemophilus ducreyi. O cancro mole também é causado, então, por bactéria. O nome da bactéria é Haemophilus ducreyi. Se a bactéria, ela vai ser tratada com antibiótico, como a gente já falou, mas diferente da sífilis, que ela tem fase primária, secundária, tardia, que demora aí mais de 21 dias e tal, essa aqui ela aparece rapidinho. A pessoa ficou no domingo, na terça-feira, até sexta-feira já apareceu sintomas. Então, se fizer um tratamento adequado, ela tem cura, né?
A transmissão normalmente é por relação sexual, mas tem outros tipos de transmissão, como, por exemplo, alguns materiais contaminados. O diagnóstico é feito na ferida, então é feito aqui o estudo nesse líquido que está saindo. A pesquisa é de um agente transmissor, normalmente nessa ferida. E aí a gente vai observar que o cancro mole, por ele ser, né, auto-inoculável, é muito comum as pessoas terem feridas fundas. As feridas são fundas e com pus. Tem homens que eles perdem a glande do pênis inteirinha numa ferida, ó, de pus. E a mulher aqui, os grandes lábios e pequenos lábios, a vulva, né? E com uma quantidade de pus maior. Então, essa doença aqui também é transmitida por bactéria. A vantagem dessa aqui para outra é que a outra, se a pessoa usar a camisinha, ela consegue ter relação porque a ferida não dói. Essa aqui, ela é dolorida. Se a pessoa coloca a camisinha, ela não consegue. Né? Essa é a diferença principal ali, porque o cancro mole não tem a casca dura e é dolorido. Normalmente, a camisinha, de novo, vai ser utilizada aí, né, como a principal forma de prevenção. Mas tem outras formas de prevenção que eu quero falar para vocês que ela é geral. São prevenções de outras doenças para outras pessoas. Por exemplo, todo mundo já viu falar o que é banho pré-coito ou pós-coito? Professora, essas linguagens a gente não usa, não. Banho pós-coito. O que significa isso? Teve a relação, vai lá e toma um banho antes de ir embora. Toma banho. Por quê? Às vezes, teve aquele corrimento, teve o líquido na hora, né, da relação sexual, ele pode ter escorrido aí na perna e tal, você teve contato com a ferida, mas você ainda não pegou a bactéria. Um exemplo. Se você toma um banhozinho antes de ir embora, você tem grande chance de você não pegar aquela doença. Não estou falando de AIDS, de outras, não. Estou falando de contato, não de sêmen, tá? E aí, você tem grande chance de não ter. Mas aí, você resolveu não tomar o banho para você tomar na hora que você chegar em casa. Você chega na sua casa cansado, com preguiça, vai deitar na cama, vai conversar no celular e não toma o banho. Aquela bactéria que está na sua coxa, ali na virilha, ela vai sim infectar até o outro dia. Você está dando 12 horas para ela e até você tomar banho de manhã, para ela fazer o que ela quiser com você. Então, uma das formas de prevenção dessas ISTs que eu vou falando para vocês é o banho, né? O banho pós-coito. Professora, mas eu gosto de tomar banho antes. Também é bom. Só que se a pessoa tiver a doença, o banho antes não adianta, não, né? Ele vai adiantar principalmente depois. Só vai ficar mais agradável aquele momento. A sífilis, como você não sente odor, tá beleza. Mas, por exemplo, candidíase, gonorreia, cancro mole, você vai sentir o cheirinho de longe. Cheira mais ou menos ovo podre, tá? São odores característicos de ovo podre. Aí, o banho pós-coito. Outra coisa, vocês já viram essa palavra aqui, ó? Vou escrever no chat para vocês. Monogamia, já escutaram essa palavra? Cadê? Conversa comigo. Monogamia, vocês já escutaram? Sim? Sabe o que é? Já escutou alguma vez na vida? Tem uma noção? É quando uma pessoa só tem um parceiro na hora do ramper. Isso aí, José, sei, Júnior.
Deixa eu te falar, monogamia significa parceiros fixos, como se a pessoa tivesse um parceiro fixo só. Então, por exemplo, naquele relacionamento, uma pessoa cuida da outra, se um ficar doente, os dois normalmente, essas doenças aqui, quase todas, os dois têm que fazer o tratamento juntos, senão um passa para o outro, né? Passa para o outro de novo. Então, precisa de ser feito, né, o tratamento com o casal. Mas aí, se a pessoa é poligâmico, aí o negócio pega. Porque a pessoa, o menino foi lá e ficou com uma aqui, aí ele foi lá e ficou com outro aqui, depois ele foi lá e ficou com outro aqui, e essa pessoa que tinha, por exemplo, AIDS, passou para os 4 que ele ficou. E aquele lá tem um parceiro que é de outro lugar, e aí a doença dissemina de uma forma muito cruel. Cruel por quê? Porque tem doenças como a AIDS e a herpes que não tem cura, gente. Então, assim, essas aqui, se você fizer o tratamento correto, você ainda tem cura. Mas e as pessoas que nem sabem que pegou? As pessoas que nem sabem que pegaram, né? A pessoa não tem nem noção para fazer o tratamento. Então, a monogamia ela é muito importante para isso. Eu li uma reportagem essa semana, onde eles estavam verificando, por exemplo, pessoas, né, que o maior índice de pessoas que têm AIDS e tal. E um dos maiores índices que tem são esposas de caminhoneiros. Aí, assim, meu pai é caminhoneiro, né? E aí eu tava brincando com a minha mãe, na época que os dois eram casados, minha mãe tinha direto todo tipo de doença que vocês pensarem. Direto ela tinha alguma coisa, que ela ia para o ginecologista, tinha alguma coisa. Porque meu pai sempre foi saidinho. Eu tenho um monte de irmãos, gente. Pro lado do Tocantins, do Pará, eu tenho 8 irmãos, só para vocês imaginarem. Então, assim, e será se com essas pessoas, né, ele usava preservativo? Porque minha mãe era casada. Ela pegava tudo que ele pegava lá. Certo? E aí, será? Gente, eu tenho 8 irmãos. Tenho irmão em Miranorte, eu tenho irmão no Guaraí, eu tenho irmão no Belém, eu tenho irmão pro lado do sul. Cada viagem tinha uns esquema desse. Tô falando pra vocês, paga pensão para ninguém, mas eu tenho. E aí, assim, minha mãe vivia doente. E aí, ontem, quando eu estava lendo essa reportagem falando sobre AIDS, né? Minha mãe, ela faz os exames dela periódico, mas eu fiquei pensando, né? Assim, realmente, se engravidou esse tanto de gente é porque não usava camisinha, né? E as outras coisas? Isso os que eu sei, como o Everton falou, porque tem uns suspeitos aí, hein? Tem uns que já falaram que é irmão e parece o pior de tudo. Você olha as fotos e fala assim, pior é que a gente parece. Então, assim, isso é algo que a monogamia poderia evitar, né? E aí a monogamia, então, é algo que pode prevenir essas doenças, certo? Certo? Monogamia, banho pós-coito. Essas duas coisas poderiam evitar a maior parte dessas doenças, tudo aqui. Semana passada, quando a gente estava falando das crenças de outros países, né? A gente estava falando das crenças de outros países e tal. Eu acho que eu não falei para vocês daquelas pessoas que um cara casou com 4 pessoas, por exemplo, lá na África, na Índia e tal, e aí ele tem AIDS, uma esposa tem AIDS e 2 não tem. Tem vários casos. Tem caso, por exemplo, onde um tem AIDS, 4 mulheres têm AIDS e uma não pegou, né? Será por que isso?
Ah, professora, é porque ele usou camisinha com ela. Não, é porque ela tem algum anticorpo no corpo dela que a AIDS não aparece, que o vírus não apareceu e não está na janela imunológica. Essa pessoa está sendo estudada para ver o porquê. Ela tem relação sexual todo dia com a pessoa que é soro positivo todos os dias, né? Eu achei até interessante. Vocês assistem aquele programa da Globo Sob Pressão? Eu não assisto o Globo, não, mas eu adoro esse programa médico. Passou semana passada um idoso, né, representado aí por uma atriz bem idosa, a Arlete Salles, mais idosa, e um ator idosinho, onde ela vai, né, ela tá doente e tal, ela tá ficando doente muito tempo, e ela descobre que ela é soro positiva. E ela fala que na vida dela ela só teve um homem, que é o cara que é o marido dela. Alguém assistiu esse programa? Ela fala que ela teve um parceiro só durante a vida, mas ele teve vários. E aí eles mostram, né, que por enquanto ela é soro positiva, mas a AIDS ainda não apareceu. Que se ela tivesse, né, eu também não vejo não, Everton, mas esse programa ele passa na Globoplay, que é só de séries, né? E aí, assim, ele passou essa semana e, assim, super interessante. Eles estão fazendo uma campanha sobre doação de sangue. E aí eu quis assistir porque a campanha está sendo a nível nacional, que esse programa está fazendo. E eles abordaram o HIV. E aí, assim, o casal com HIV, mas ainda a AIDS não apareceu. Professora, como assim? HIV significa síndrome da imunodeficiência humana. Então, significa que eles estão com a síndrome da imunodeficiência humana, que significa HIV. Onde os anticorpos não conseguem mais atuar para não deixar com que eles peguem doenças oportunistas, como pneumonia, etc. Tá. Esse aqui é o vírus da AIDS. Mas a AIDS, ninguém nasce com ela. A AIDS chama síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que adquirida? Porque ninguém nasce com AIDS. Que horas que pega a AIDS? Na hora do parto. Na hora que está passando na vagina, o bebê entra em contato com o sangue da mãe. Né? Hoje em dia, não se entra mais em contato. Quando a gente for falar de AIDS, eu vou mostrar para vocês o parto empelicado, onde a mãe faz o parto cesáreo e a placenta só é estourada, né? A bolsa minior só é estourada a partir do momento que o bebê já está de fora. Então, assim, a síndrome da imunodeficiência humana, que é o HIV, ele pode ficar anos e anos no organismo e a AIDS não aparecer porque a pessoa está tomando os medicamentos. Mas ela tem grande risco, né, de parar o medicamento e aí a AIDS aparecer com tudo, né? Porque é o mesmo vírus que um ocasiona o outro, só que aí ela vai ser um pouco mais forte. Voltamos, então, para a próxima doença. Candidíase, anota aí. Candidíase. Candidíase é fungo. O agente é fungo. Anota. Candidíase é fungo. O nome do fungo é Candida albicans. Anota aí, ó. Tá aqui o nome, ó. O nome do fungo é Candida albicans. Anotaram?
Candidíase, agente transmissor é um fungo, Candida albicans. Me deem um ok, vocês anotaram? Candida albicans. Então, olha só, pessoal. A princípio, a gente falou de duas doenças. As duas doenças que nós falamos no início, elas eram duas doenças ocasionadas por bactérias. Então, quando é bactéria, você toma antibiótico. Essa terceira, que é fungo, não adianta tomar antibiótico. O que a pessoa tem que tomar? Antifúngico, certo? Então, a pessoa precisa de tomar um antifúngico para que ela possa combater a Candida albicans. Então, normalmente, né, é uma doença que ela vai ocasionar uma vermelhidão muito grande, fica muito vermelho, mas muito, tá? Ela causa coceiras fortíssimas. Então, as pessoas sentem, né, uma queimação, a pessoa sente uma coceira muito forte aqui. E essa coceira, esse corrimento, ele é algo que a gente vai verificar aí que, assim, as pessoas confundem com infecção de urina, por exemplo, gente. Deixa eu voltar aqui. Alguém quer entrar? Então, o que acontece? A pessoa sobre queimações, né, ardor, a urinar, aí ela acha que é infecção de urina, vai lá na farmácia sem ir ao médico e aí começa a tomar antibiótico. Vai adiantar para candidíase, gente? O que vocês acham? Não. Não. Não vai adiantar, porque a candidíase é fungo. Então, tem que ir ao médico, ele tem que olhar o tipo do corrimento, né? As complicações são raras. O período de incubação pode acontecer da cândida aparecer em uma semana, como pode aparecer daqui a um ano. O exame é a pesquisa do material retirado, né? O tratamento, ele é local, então, assim, normalmente é aquele gel, a pomada com aplicador que é colocado, e o fluconazol, bemendazol, aquele zol da vida, né, que uma vez ou outra você já tomou. Prevenção. Normalmente, você já viram alguém falar alguma vez na vida assim, não pode usar calça muito apertada. Uma vez no dia, você tem que ficar sem calcinha, sem cueca. Se possível, durma para ventilar os órgãos genitais, né? Investigar de onde veio, usar a camisinha, não ter relação sexual durante o tratamento. Então, vocês já escutaram as pessoas falarem que não pode usar calça muito justa? Vocês já escutaram? Converse comigo, meu povo. Sim? Aí você fala assim, não, professora, mas eu escutei uma vez que o Zezé de Camargo usava as calças muito apertadas e o povo falou que é porque pegava o saco escrotal, esquentava e ele não ia ter filho mais. Faz mal tanto para a mulher quanto para o homem, tá, o Everton? Só que para a mulher ainda faz mais mal. Deixa eu explicar o porquê que faz mais mal. O homem, o mesmo local que sai o sêmen, que é a uretra, sai a urina. Então, normalmente, o homem ele tem uma via de transmissão. Tudo que ele faz de transmissão é somente aqui por esse canal da uretra.
Então, o homem é esse canal da uretra que sai tanto o sêmen quanto a urina. Então, o homem só tem uretrite, então vai coçar a uretra. Mas, normalmente, nele não dá tanta coceira, logo vai passando. Na mulher, a mulher pode ter uretrite, porque aqui, ó, no meio do clítoris aqui, ó, é a uretra da mulher. E a mulher pode ter vaginite, que é no local onde tem a relação sexual, onde a criança sai e tal. Então, a mulher, ela tem duas vias para contaminação, que ela pode pegar daqui, ó. Ela pega pela uretra aqui no clítoris, né? E ela pega aqui, ó, na vagina. Então, a mulher pode ter vaginite e uretrite. O homem é uretrite. Então, por isso que a mulher, normalmente, ela vai ficar pior. Aí, o médico aconselha, pensa bem, ó. O Patrick entrou, você nem viu as outras, Patrick? As outras estavam mais massa. Essa nem teve graça. Aí a gente verificou que o fungo, ele gosta de lugar úmido. Se o fungo gosta de lugares úmidos, ele gosta de lugares frios, normalmente, ou lugares quentes, mais úmidos. Então, normalmente, se você, por exemplo, calça uma meia molhada e fica calçado o dia inteiro, você vai ver que no meio dos seus dedos tem grande chance de desenvolver fungo, que é o pé de atleta, né? E aí, com as mulheres, pode acontecer, né, de alguns momentos, também a pessoa começar, por exemplo, a ter aí algumas coceiras, algum mal-estar e tal. E aí o médico vem e ele pede para você, né? Ele vem e pede para que você durma sem a roupa íntima, no mínimo. Ou que você use mais vestidos, que você possa utilizar algumas roupas, né, que seja melhor, mais frescas. Então, um exemplo, só para vocês verem. Teve um ano aí que os Correios, né, estavam sendo notificados pela quantidade de atestados que as pessoas estavam levando com candidíase. Muito. Porque eles usavam uma roupa, gente, de linho. Era uma roupa de linho amarela, que era o uniforme deles, que era muito quente e grossona. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, eles perceberam que a maior causa dessas faltas no trabalho eram a candidíase. E aí, eles resolveram o problema. Sabe o que eles fizeram? Eles foram e conseguiram, né, mudar o uniforme dos Correios. Hoje você vê o tiozinho do Correio andando de bicicleta com shortinho, né? Ele tá lá usando um shortinho mais fresco. As mulheres também utilizam uns shorts parecendo uma sainha. E aí as roupas ficaram mais frescas e diminuiu em 70% as doenças que tinham. Então, para vocês verem, às vezes a roupa quente, aquele uniforme muito quente, ele traz um risco aí. Mas vamos entender o porquê. Ó, a candidíase, então, ela vai ter aí riscos. O homem, normalmente, quase não aparece sintomas. Aparece um dia, dois, e ele é o reservatório. Como assim, professora? O vírus fica nele, o fungo fica nele, não está aparecendo os sintomas mais, apareceu alguns dias, mas ele tem relação com a mulher e passa para ela. Quantas vezes ele ficar com a mulher, quantas vezes ele vai passar para mulheres. Então, isso pode acontecer através de secreções, sexo oral, vaginal, anal, né? Pela pele, por dejetos, por exemplo, a toalha da casa, você foi aí para a casa de alguém, pegou uma toalha, e alguém que usou essa toalha tinha candidíase, pode passar. Lembra aquela história do banco do ônibus, que sua avó fala para você não sentar com banco quente?
né? É por isso também, porque o fungo, enquanto a pessoa está suando ali no banco, ele espera um pouquinho, ele está ali ainda na hora que a pessoa sentou, então vai em pé, não senta não. A transmissão da mãe para o filho não é igual na sífilis, é na hora do parto, né? Período de incubação pode durar aí anos, tá certo? Enquanto tiver lesões aí, pode aparecer as feridas. Olha só aqui a candidíase no esôfago, ó. Que a pessoa pegou possivelmente aí com sexo oral e tal, né? E aí a candidíase, gente, ela é muito conhecida de quando a pessoa ficar com o sistema imunológico baixo, ela aparecer. Então, por exemplo, é comum em mulher grávida, a mulher está grávida e aparece a candidíase. Aí vai olhar, não vai saber quando que ela pegou. Às vezes ela pegou novinha e está lá no sistema, né, e nunca apareceu. E vai aparecer agora que você está com tantos anos aí, o seu sistema imunológico caiu. Então, dessa forma, a candidíase ela vai atuar pra caramba, né? Pode acontecer da pessoa que é imunossuprimido, o que é isso? Pessoa que está com o sistema imunológico muito baixo, né? Imunodeprimido, vai aparecer várias complicações aí. Dúvida da candidíase? Gente. Dúvidas? Tem não. Mudamos? Vamos para a próxima? Tá rápido? Tá beleza? Podemos seguir? Pode seguir, professor. Tá de boa. É só uma matéria que é feia, mas seguindo. É feia. Anota aí. Herpes com H. Herpes. Galera que gosta de sair pros piseiros e beijar 10. Não, é só um beijinho, não sei nem o nome da pessoa. Olha aí que beleza, ó. Herpes não tem cura. É pro resto da sua vida. Herpes não tem cura. Certo? A herpes, ela é ocasionada, o agente dela é um vírus. Anota aí. Herpes, agente transmissor é um vírus. Herpes, o agente transmissor é um vírus. A herpes, normalmente, ela é chamada de infecção recorrente. Por quê? A pessoa dá a ferida, ela fica com a ferida ali um tempo, certo? Essa ferida, ela vai curar em torno de 4, 5 dias, essa ferida vai melhorar, mas ela pode sumir, e a pessoa vai ter ela daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, pode acontecer, ou a pessoa pode ter ela todo ano, quando o tempo muda, a pessoa gripar, a pessoa estiver nervosa, a herpes pode aparecer. Pode acontecer dela passar a vida inteira e a pessoa não sentir nada e aparecer num momento onde você estiver assim, com o seu sistema emocional mais abalado. Então, normalmente, você tem 2 tipos de vírus da herpes. Um vírus que ele ocasiona as lesões na boca e outros nas genitais. Então, essa ferida, ela tem uma cicatrização espontânea, mas normalmente fica cicatrizes, né? Anota para mim o nome do vírus. HSV1. Aqui, ó. HSV1. E HSV2. Anotem. HSV1 e HSV2. Herpes simples genital tipo 2, herpes simples genital tipo 1. Gente,
O HSV1 é a herpes da boca, a herpes labial. HSV1 é a labial. HSV2 é a herpes genital. Anotaram? HSV1, a herpes labial. HSV2 é a herpes genital. Então, essas duas, elas vão ocasionar aí essas feridas que podem aparecer, ou ferida única ou outra, tanto na boca quanto no órgão genital. A pergunta que não quer calar, professora, HSV1 é herpes labial, ok? Eu vou falar ok. Mas ela pode dar o HSV1 no órgão genital? Sim ou não, gente? Pode. Pode. Por quê? A pessoa tá com a herpes nos lábios, grandão, vai lá e faz sexo oral. Então, ela pode passar o vírus labial para o genital. E pode acontecer o contrário. A pessoa tá aqui com a herpes no genital e aí ela recebe aí, né, um sexo oral. E passa o HSV2 para quem? Vai passar, então, para a boca. Então, pode acontecer a infecção aí trocada, que a gente chama de crescente ou vice-versa, né? Ele dá normalmente uma bolha com várias bolinhas dentro. E aí, as pessoas sentem muitas dores, febres, né? E aí, pode ocorrer o aborto espontâneo, pode ocorrer partos prematuros, infecções, ulcerações, transmissão da mãe para o filho. Como eu falei para vocês, o único que é pela placenta é a da sífilis, as outras é todas na hora do parto, né? O período de incubação normalmente é de 1 a 26 dias, mas qualquer momento da vida ele pode aparecer. O diagnóstico normalmente é olhando a ferida, olhou, já viu? Tratamento não tem cura para a doença. Eu tenho remédios, medicamentos para diminuir os sintomas. O que é diminuir os sintomas? Diminuir a dor na ferida. Diminuir a ferida que está muito grande. Então, por exemplo, existe o aciclovir, penciclovir, essas pomadas que são aplicadas na ferida, aí possivelmente, para diminuir os sintomas. Ou tem os remédios orais, os medicamentos orais, que são aplicados, são usados quando a pessoa sente que vai aparecer a ferida, porque dizem que a pessoa sente, assim, um dia antes, doendo no local. E aí ela começa a tomar o oral para que não saia muitas feridas. Precisa de ter uma higiene diferente, né? Prestem atenção, as meninas principalmente aí, e os meninos também, que muita gente que tem herpes, eles usam batom, principalmente as mulheres, né? Para tampar. Então, a mulher passa um batonzão vermelho lá, você tá vendo, você não vê a boca dela, a boca tá ferida. E aí, você depois pega esse batom emprestado de uma colega sua. Daqui tantos meses, você vai lá e pega o batom emprestado dessa colega. Pode pegar herpes com esse batom? Pode. Ela passou na ferida. Quer dizer que você pode pegar, se for rápido, né? Lembra que a herpes é vírus. O vírus fora do corpo, ele não dura muito, né? Mas vamos dizer que ele está numa bactéria, está em outro local. Você pode pegar? Pode pegar, tá? No contato da ferida. Professora, mas a pessoa que tem herpes, você só pega com a ferida? Normalmente, sim. Mas tem pessoas que ainda estão com as cicatrizes. Quando a pessoa está com a cicatriz, o que acontece? Ela tem a chance aí de transmitir ainda. Então, ela não pode utilizar porque ainda tem chance de transmitir. Ela não pode ficar beijando todo mundo, certo? Vocês conhecem pessoas com herpes? Eu conheço uma galera com herpes, né?
Uma galera. Vocês conhecem? Professora, Oi. desculpa incomodar, é porque a minha internet Quem? deu PT. Eu, Patrick. A minha internet Oi, que deu Patrick. PT. A minha internet que deu PT, professor, eu tô assistindo pelo celular, só que é capaz da internet do celular acabar agorinha. Daí se eu sumir, foi porque eu tô sem Se internet. você quiser assistir a gravação e não gastar seus créditos, seus dados, eu não importo não, tá? Se Não, tiver ruim aí. mas é o negócio da presença, né, professora? Mas Não, eu não dou falta não, Patrick. Uai, eu não sou ruim não. já deu Tá? 80% aqui. Então pode desligar, desliga. Senão Então você fica tá. sem contato. Depois você assiste, hein? Tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Então, pessoal, olha só. A gente vai verificar, então, a herpes como sendo uma doença que ela é conhecida pra caramba. Porque, assim, muita gente tem e a pessoa sente vergonha. Mas eu queria perguntar, alguém de vocês é pai ou mãe? Vocês têm filhos? Eu tenho. Quem? O Everton? O Hudson? Quem falou? O Everton tem. Eu tenho. Hudson, você tem filho? Tem não, acho que o único aqui que é pai sou eu. Você tem ou não tem, Hudson? Você tem filho, eu tô achando, hein? Adriano, você tem filho? Tem não. Mislane, você tem filho? Mariellen? Sei. Júnior, você tem filho? Será só o Everton? Ah, Mas é parece. filhote de cachorro. Filhote de cachorro. Eu tenho também um monte. Vai dar Eu também não trabalho tenho lá. filho. Eu não tenho filho pessoa, eu tenho filho cachorro, né? Mas olha só, pessoal, uma coisa muito importante não só se você tem filho. A Marielle tem um bebê também. Não é só para você que tem filho, isso é para todos vocês. Olhem só. O maior risco da herpes é o beijo. A gente já falou sobre isso. Olhem essas imagens. Não deixa ninguém beijar seu filho, seu afilhado, seu sobrinho. Seja uma pessoa chata. Seja uma pessoa daquelas assim, chata. Não beija a boca do seu filho. Não beija. Não deixa padrinho, ninguém chegar lá e beijar. Por quê, gente? O bebê, ele, aqui, ó, com 17 dias, o bebê apareceu esse tanto aqui de herpes. Tem um desses aqui que eu li a matéria. Aí eu acho que é esse aqui, ó. A madrinha foi lá fazer a visita e beijou na testa da criança. Olha só. Vai ficar cicatriz, essa criança vai ter herpes pro resto da vida, toda vez que o sistema imunológico dela cair. Esse aqui, ó, beijou o olhinho. Ó. O olho. Tem um outro aqui que um tio beijou as perninhas para não beijar no rosto, olha só. Beijou a perninha, ó. Ah, professora, mas pode ser a mãe que passou para a criança? Sim. Pode ter um caso aqui, ó, que a mãe estava com herpes na vagina, e na hora que a cabeça do bebê passou, a própria mãe passou para esse bebê, né? Mas normalmente, ó, a ferida da herpes aqui. Oxe. Deixa eu tentar achar aqui, porque meu computador tem vontade própria, vocês sabem. Ó, normalmente ele dá essa bolha grande com as bolinhas em cima, né? Ou assim, com o tempo ela vai cicatrizando, mas mesmo assim ela passa, ó. Ela tá cicatrizando e ela passa. Às vezes ele dá bem pequenininho, ó, só uma bolinha simples. Várias bolinhas. E aí, o que acontece? Beijou o rosto daquela criança,
ela não tem cura, gente, a herpes. Então, não deixa, seja aquele pai chato. Ó, aqui os pais beijaram a criança, né? Então, seja aquele pai que não deixa ninguém beijar seu filho. Seja aquele pai, você não sabe onde o povo anda com a boca. Você não sabe o que o povo anda fazendo. Então, não deixa beijar, certo? É igual o povo que tem mania de pegar na mão de bebê. Não se pega na mão de um bebê. Você pode até pegar em algum lugar, mas a gente não pega em bebê. Por quê? Olha só. O bebê já enfia a mãozinha na boca. Na hora que ele coloca a mão na boca, ele está levando o que você estava na rua. Você pagou para descer do ônibus, você pegou no corrimão da escada, você fez alguma coisa e ele vai pôr. A professora, não tem nada não, eu pego no pé. Tem muito bebê que põe o pé na boca. Então, não pega na criança, tá? Então, herpes é uma doença muito séria. Não deixa, seja o chato, tá? Seja aquela pessoa chata. O Hudson não tem filho. Chegou na casa de uma amiga dele que ele vai conhecer a criança. Viu lá um nininho, o Hudson vira e fala, não deixa pegar, não. Seja esses amigos que protegem o filho dos outros. Tá, gente? É muito risco, é muito perigoso, tá certo? Por que isso? Que às vezes seu filho passa a ter uma doença aí porque alguém beijou ele pro resto da vida. Eu, meus afilhados, eu falo mesmo, sabe? Eu brigo, eu falo, porque eu não deixo com que as pessoas se aproximem assim para beijar e tal. Eu sou chata. E o povo sabe que eu sou especialista em microbiologia, né? A maioria. Então, o que acontece? Na hora que eu tô perto, o povo nem fica perto. Agora, igual assim, eu tenho uma amiga que ela beija na boca do bebê. Aí um dia eu mostrei as fotos para ela. Nunca mais ela fez isso. Às vezes por falta de conhecimento, né? Então, cuidado com essas coisas, tá certo? Todo mundo entendeu? Nada de beijinho em olho, nada de beijinho na mão, nada de beijinho em criança. Você não sabe se sua boca tá suja. Ah, professora, eu sei. Nunca apareceu nada em mim. Beleza, que bom. Mas será se na criança não vai começar a aparecer? Ó, né? E aí pode acontecer da herpes não aparecer na sua vida. Mas aí no dia que aconteceu uma coisa, que seu sistema imunológico, junto com o sistema nervoso atuar, vem a herpes. Então vamos lá, dar uns exemplos para vocês pensarem. Você vai lá e perde um ente querido de primeiro grau. Mãe ou pai. Você vai comer direito? Não. Você vai dormir direito? Não. Você vai ficar tomando remédio para dormir e tal. Você vai ficar calminho ou você vai ficar estressado? Nível de estresse alto. Então, normalmente, é uma das formas com que a herpes aparece. Lá na missa de sétimo dia, você chega lá e a pessoa está com a feridona na boca porque apareceu naquele tempo. Vamos dar um segundo caso que não é triste, que é melhor, né? Você vai formar. Tá na última semana de aula. Aí você vai lá e comemora com seus amigos do futebol. Você comemora com seus amigos não sei de onde. Você bebe segunda, terça, quarta, quinta. Você não come direito, você não dorme direito, você não faz nada direito. E aí chega no dia de tirar as fotos da formatura. Na hora que você chegou lá, tá lá a ferida na sua boca. Porque seu sistema imunológico abaixou. E aí você já tinha adrenalina naquele momento, você já estava com aquilo ali, né, aquela ansiedade que você já estava, e aí você vai, né, e fica sem se alimentar, sem dormir direito e ainda estressado. Aparece a ferida. Acontece, tá, gente? Então, assim, tem vários momentos. A herpes, então, normalmente ela vai aparecer quando seu sistema imunológico cair. Seu sistema imunológico caiu e ele vai querer aparecer aí de várias formas para você. Ó. Então,
pode ter vários intervalos. Pode acontecer de ter agora e daqui 10 anos. Tem gente que tem todo ano. Então, não tem aí uma padronização. Aí, ninguém me perguntou dessa turma. Professora, eu conheço uma pessoa que teve herpes zoster. Vocês já escutaram sobre essa doença? Já escutaram, sim ou não? Fala comigo aí no chat. Herpes zoster. A herpes zoster tá muito comum agora, tá? Tá aparecendo muita gente adulta tá tendo herpes zoster. Aí, a pessoa sofre demais. Vou mostrar para vocês. A pessoa, ela sofre muito. Por que ela sofre muito? Porque, normalmente, ela dá assim, como se fosse um cinturão, ao tamanho. Pega a barriga inteira, né? A herpes zoster. Então, ela dá as bolinhas, essa crosta maior, e a pessoa sente muita pontada, a pessoa sente febres, a pessoa sente dores, não consegue dormir, faz compressa em cima, dores muito fortes. Aí eu te pergunto, herpes zoster é herpes? Não é, tá, gente? Herpes, deixa eu escrever o nome para vocês. Herpes zoster. Quando essa herpes zoster apareceu, alguém falou assim, nossa, herpes. A ferida é igualzinho, não sei o quê, e foram estudar. Descobriram que a herpes não é o vírus HSV1, essa herpes zoster. Ela é o vírus da catapora, da varicela. Então, por exemplo, aquela pessoa que quando era pequeno não teve tanta catapora da forma que deveria ter tido, a pessoa que tomou a vacina e a vacina não teve tanto efeito de 100%, ela tem um resquício ali, né, do vírus aí da catapora. E aí, quando a pessoa fica mais velha, normalmente dá em criança também, tá? Mas normalmente aí a pessoa fica aí com muito estresse emocional, né? Perda de alguém, término de namoro e tal. Exposição ao sol, muita exposição ao sol, tipo, você vai para a praia e fica lá os 7 dias e tal. Febre, baixa imunidade, a pessoa, né, ela pode ser contaminada pelo vírus e que nunca apresentou sintomas e agora ela transmitiu sintomas aí, certo? Ok? Ok. Herpes zoster, que chama. Então, o vírus da herpes zoster não é herpes. O vírus dela é da catapora. Como é que tá aí, gente? Muita informação para uma aula? Conversa comigo aí, abre aí o áudio. Vocês acham que tá muito? Vocês acham que dá mais um pouco? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá Ok. tranquilo. Eu quero ver como vai ficar na prova depois, mas tá tranquilo. Nós vamos agora entrar em outra doença. E aí, quando eu finalizar ela, eu passo para vocês a pesquisa só sobre as formas de prevenção e as principais formas de contágio geral das ISTs. Tá? É uma questãozinha só hoje, para vocês poderem descansar no feriado, para vocês fazerem hoje. Tá certo? Só para a gente fechar essas doenças que nós vamos ver. Então, a herpes já foi. A próxima aqui, eu acho que é gonorreia. Deixa eu ver. Gonorreia. A gonorreia, ela é chamada aí de, várias pessoas chamam de blenorragia, uretrite. Gente, a gonorreia, ela tem esse corrimento aqui, esbranquiçado a esverdeado. Olha só. É uma doença muito infecto-contagiosa. Ela tem uma abundante secreção, então o corrimento é muito forte, tanto na uretra quanto na vagina. Lembra que a mulher pode ter uretrite ou vaginite.
mulheres ou homens sentem muito coceira na hora de fazer xixi. Como que chama isso no nome científico? Ardência miccional. Então, quando ela vai ao banheiro fazer xixi, então a micção, ela tem muita coceira, chama disúria, né? É muito forte, a pessoa sente um desconforto muito forte. Anota aí o nome do agente. A gonorreia é uma bactéria. O nome dessa bactéria é Neisseria gonorrhea. Anota aqui, ó. O nome está aqui. Anotaram? Posso ir? Anotei já, professora. E aí, a Neisseria gonorrhea é uma bactéria, então, que ela vai atuar aí para essa doença. Ela pode gerar aí abortos espontâneos, gente. Pensa, um corrimento desse, a pessoa grávida. Partos prematuros, infertilidade feminina, porque possivelmente ela influencia aí no canal, né, ou no endométrio, no útero. A transmissão, normalmente, ela é sexual, mas tem pessoas que têm transmissão, por exemplo, por toalhas e outras coisas, né? Mas a maior parte da transmissão da gonorreia é sexual. Muita gente, os homens, normalmente, ele quase não sente sintomas, mas a maioria das mulheres contaminadas aqui, algumas sentem esse corrimento muito forte, né? O período de incubação normalmente é de 2 a 10 dias, então 2 dias aí após a relação sexual com a pessoa que já tem. Os exames são aqueles exames para descobrir se é bactéria. Como é bactéria, a gente sabe que o tratamento é com antibiótico e a prevenção ela é feita aí por camisinha, a higiene pós-coito, que é o banhozinho que eu falei para vocês. E a gonorreia, gente, é estranha. Vou contar para vocês. Se tiver uma pessoa na sala de aula, sentada ali perto de vocês, se tiver uma pessoa ali, e você estiver próxima a ela, menos aí de 1 metro, 2 metros, você vai sentir o odor, normalmente, tá? É fétido. E aí, assim, por ser fétido, a gente verifica que tem pessoas que não têm relação sexual enquanto tá com gonorreia, diferente de outras doenças, né? Mas tem gente que não sente cheiro e aí vai. Então tem que tomar muito cuidado. Foi premeditado, Everton. Foi premeditado fazer hoje, em véspera de feriado e tal, né? Romantismo, então, tudo premeditado. Normalmente, essa matéria, eu dou ela no início do ano, nas 2 últimas aulas antes do carnaval, quando não era pandemia, que o povo ia para o Carna Goiânia, ia para não sei aonde. Então, eu já ensinava 2 semanas antes do carnaval, quando é no primeiro bimestre. No segundo, a gente fala antes do feriado, né? E aí a gente observa, então, a gonorreia sendo o agente contaminante dela, sendo uma bactéria, com o nome de Neisseria gonorrhea, né? E aí, assim, corrimento, fétido, dores, mas pode causar complicações seríssimas nas mulheres, ok? Hoje eu não vou entrar em HPV com vocês, porque HPV a gente vai entrar em câncer do colo do útero, e a matéria ela é maior, eu quero falar com vocês com mais tempo. Então, eu vou passar aqui no chat para vocês fazerem no caderno aí, dessas doenças que a gente já fez. Então, olha só. É uma pesquisazinha.
que vai ter complementação na próxima aula, tá? Quais são as formas de prevenção das ISTs, além de verificar quais os principais tratamentos, além de verificar quais os principais tratamentos para sífilis, cancro mole, candidíase, herpes e gonorreia. Essas são as principais doenças que nós vimos hoje. Olha só, o que vocês vão buscar? Pode ser um texto só, porque não vai ter diferenças demais nessa primeira parte, não. Verificar quais as formas de prevenção. Hoje a gente já viu algumas formas de se prevenir. Vocês vão pesquisar as formas de prevenção dessas ISTs. E os principais tratamentos. Lembra que sífilis, cancro mole e gonorreia bactéria, ela tem um tratamento. Candidíase é fungo, é outro tratamento. E herpes é vírus, é outro tratamento. Então, vocês vão só fazer um textinho mesmo, falando sobre isso, para fechar essas doenças. A aula que vem a gente faz sobre HPV, AIDS, hepatite, tricomoníase. E aí a gente fecha as principais doenças, ok? Ah, deixa eu mostrar para vocês uma doença aqui. Tá muito comum para quem trabalha no campo, viu? Essa aqui, ó. Pediculose do pubis. Alguém já viu falar da doença do chato? Doença do chato. Chato é esse primo primeiro do carrapato aqui, ó. É um carrapatinho, parente do piolho do carrapato. E eles são encontrados aí em lugares, em colchão, em mato, em lugares onde ele vai para os pelos pubianos, ou aqui nas axilas também, e eles ficam, né, aí picam a pessoa, porque eles são hematófagos, eles chupam sangue, e aí as pessoas passam para outra por relação sexual, chama Pitirus pubis. Normalmente a pessoa infestada, ela pega em toalha, em vaso, em vestimento, naquele hotelzinho, no motel sujo, né, que você vai, e aí elas botam ovos, e esses ovos pequenininhos, né, eles estouram e nasce esse bichinho aqui, ó. E aí ele tem um prurido é como se fosse uma enzima que causa coceira na saliva dele. Quando ele vai sugando o sangue, ele vai liberando isso. E aí é muito comum para quem gosta de dormir aí no mato, no colchão velho, num lugar que você não conhece muito, nos motel fubazento e tal. Então, esse aqui, Pitirus pubis, o nome da doença é pediculose do pubis, ou doença do chato. Uma galera da agronomia do semestre passado, que a gente estava conversando, quase todo mundo conhecia essa, do Pitirus pubis, porque ia para o meio dos matos, dormia em colchão aí, né, ainda sujo, de palha e tal, no meio da roça, então é comum, tá certo? O Everton, fogo selvagem, deixa eu te mostrar. Ele não é IST, tá? Normalmente, tá? Essa doença aqui, ela é chamada de pênfigo. Ele dá essas manchas, ele dá essas feridas. Tem pessoas que perdem pedaços e pedaços da pele. Solta a pele assim inteirinha, sabe?
ela normalmente ela é considerada uma doença autoimune. Um dia seu organismo acha que seus anticorpos é uma doença e começa a atacar seu próprio anticorpo. Então, ele dá essas bolhas que elas rompem e vai tendo ardor, queimação, né? Essas bolhas grandonas, e aí é chamado de fogo selvagem porque queima muito. Forma essas bolhas na garganta, no nariz, nos órgãos e coçam. Na verdade, ela não coça, ela queima. Por isso, chamado de fogo selvagem, tá? É uma doença autoimune. Seu corpo tenta combater seu próprio corpo. Ele olha seu anticorpo e acha que ele é um organismo estranho e começa a combater o seu próprio corpo. Mas ele não é IST, tá bom? Deu para entender? Eu tenho curiosidade, porque eu tive um amigo que morreu dessa doença da pior forma possível, que apareceu lá no Google. É triste, né? Nossa. Eu nunca pesquisei para saber o que era, né? Aí viu, ela falou, será que é isso? Que eles falavam que era do carrapato. Mas eu fui lembrar o nome, fogo selvagem, que o pessoal falava. Eu não fui no velório, porque a distância não deu. Mas as fotos ficou horrível, coitado. Eu fui levar os meninos da farmácia no hospital de urgências, um dia à noite, que meu amigo cuidava lá da área dos medicamentos, dos medicamentos que vão ser distribuídos, e aí a gente levava eles lá na farmácia. E aí eu levei uma turma de farmácia, e normalmente ele mostra a UTI, mostra tal coisa da porta, né? E teve um quarto que a gente não pôde entrar, porque tinha alguém lá com fogo selvagem, e ela não tinha nada de pele no corpo. Era uma mulher. Ela estava vermelha, assim, ó, não tinha pele mais, as bolhas tudo estouradas. Eu nunca esqueço da imagem. Parecia que alguém tinha jogado, assim, uma gordura na pessoa, quente, sabe? Parece que todinho, a pele inteira. E aí, assim, então, fogo selvagem é imune, não é IST, tá ok? Falamos aí sobre essas, mais a doença do chato, mas eu não perguntei sobre ela, porque ela é animal, tá? É um inseto. Ok? Então, agora vai dar 8h30. Vocês têm aí os 20 minutinhos do intervalo, 30 minutinhos para fazer essas questões, ok? E depois vocês vão descansar. Amanhã vocês descansam, cuidado, tá? Nada de aglomerar. Brincadeiras à parte, vocês sabem o tanto de doença que está solta aí no mercado. Então, muito cuidado, tá certo? Com quem vocês se relacionam. Monogamia é importante. Banhozinho, muito importante. Saber das doenças, importante demais. Ok? Certinho? Então, hoje era isso. A aula que vem a gente continua, tá? Lá do HPV. Então, meninos, se cuidem. Um beijo para vocês. Façam a questão agora, aproveitar o restinho da aula, e vocês já fazem e já deixam pronta no caderno. A aula que vem tem mais. Então, um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Com Deus, hein? Boa noite, professora, com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.